Olá, seguidores. O vídeo de hoje vai ser fiagrofóbico. Fazer aqui um vídeo apenas para falar mal aqui dessa classe de ativos, os fiagros. Que é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Então, alguns dias atrás eu fiz aqui no vídeo Barganhas Vaciladas, estava comentando lá sobre EGAF11, que mesmo sendo um dos melhorzinhos aqui do mercado, eu não considerava ele como ruim, né? E daí teve um seguidor aqui que disse que eu era fiagrofóbico. E concordo plenamente com ele, tá? Tenho uma aversão muito grande aqui mesmo a essa classe de ativos que tinha uma promessa enorme, mas que está dando muita dor de cabeça. Continua dando de cabeça e provavelmente vai continuar dando de cabeça aqui, dando dor de cabeça futuramente. Então, para mostrar aqui porque que eu tenho essa fiagrofobia, fiz aqui um pequeno compilado dos problemas por fundo, por fiagro. Então, aqui, primeira coluna, vocês estão vendo aqui o fiagro, e aqui na segunda coluna a quantidade de problemas que teve em cada um deles. Sendo que tem aqui alguns fiagros que como eu não acompanho tão de perto, pode ser que eu tenha contado errado a quantidade de problemas que tiveram, tá? Então, aqui de fiagros que até hoje estão salvos, né, que não tiveram problema, foi basicamente CRA11 aqui da Sparta, mesmo tendo uma carteira bem gigantesca, tá? Dezenas e dezenas de CRAs, mesmo assim não tem um relato de nenhum dando problema. Aqui DECRA11 da Devan, por incrível que pareça, nós não me recordo de inadimplências aqui no Fiagro da Devan. Inclusive, eles até estavam bancando aqui os sabichões aqui, falando que não trabalha aqui com produtor rural direto, que isso aqui era furada. Então, por incrível que pareça, aqui a gente tem DECRA 11 100% inadimplente. É incrível, né? Outro que até o momento não deu nenhum problema foi FGA11, que dá FGA. Aqui uma das gestoras que o pessoal já avisava que não era aventureiro, né? Porque aqui lá na época de ouro aqui dos fiados, acho que foi 2023, né? O que mais teve foi gestor se aventurando aqui a brincar com fiado, né? Enquanto isso, a gente tinha os grandes influenciadores enchendo a bola aqui dessa classe, né? Só falando bem, falando bem. Hoje eles ficam quietinhos aqui depois de tanto problema que essa classe deu. Mas vamos lá, continuando aqui ainda pelos aqueles que estão salvos. E a gente tem também o PLCA11. PLCA11, esse aqui era do plural, né? Aqui da Genial. Atualmente está nas mãos da Pátria. É, então, atualmente aqui a gente não me recordo de nenhuma inadimplência aqui para o fundo. No entanto, agora que está na mão é, da Pátria, não deve demorar muito, tá? Recentemente tivemos aqui uma aquisição, esse CRA Copobras, não foi aqui esse mês, mas foi recentemente que depois, pela Pátria, e basicamente que é uma empresa que tem quase certeza que está em recuperação judicial, tá? Não tem recuperação judicial, está uma situação bem delicada. Me recordo dessa empresa aqui dando dor de cabeça para GGRC, onde eles têm essa empresa como devedora. Então aqui a Pátria começando a aplicar a sua metodologia de trabalho, né? Vamos ver o que mais aqui também está sem inadimplências até o momento. Temos que também RZAG11, aqui o da Risa. Aqui eu coloquei interrogação porque, conforme até já mostrei no outro vídeo, no vídeo dedicado, a, os CRAs eles estão pagando a parcela de juros, mas muitos deles possuem carência de amortização. Então, estão pagando, né? Está entrando valor para os rendimentos, mas para mim esse é um alerta amarelo, né? O devedor está precisando
de carência de amortização, é um sinal de atenção. Até dei a boca aqui de que a porcentagem dos devedores nunca cai porque está sempre em carência. Ah, aqui que mais que tem sem problemas? Aqui a gente também tem Snag 11 da Suno. Aqui também tem um bom retrospecto nesse sentido. Apesar de que o fundo ele conseguiu se safar bem aqui de alguns problemas, tá? Vou pegar aqui o relatório mais antigo, porque o fundo ele tinha uma subsidiária da AgroGalaxy, além de exposição a Lavoro. Deixa eu ver aqui, ó. É, aqui, ó. Lavoro e tem aqui, tinha uma outra também, que é o Rural Brasil, foi uma adquirida pela AgroGalaxy. Então tinha esses dois devedores aqui problemáticos, estavam dentro daquele CRA Boa Safra, mas um processo lá de substituição de garantias acabou que esses dois devedores foram retirados aqui dessa relação. Então realmente eles mandaram muito bem aqui nesse sentido e até hoje Snag 11 não me recordo de nenhuma inadimplência aqui para esse fundo. Então, realmente bem positivo. Agora aqui vamos para o lado oposto, né, de quem deu bastante dor de cabeça. Assim, e aqui, pegar F11, já coloquei o número 1 aqui, pegar F11, que também pode estar bem perto aqui de entrar nessa lista de fiagos com inadimplências, caso realmente a Cotribá venha a dar ruim, né? Ainda não está confirmado, os gestores falam que está a carteira 100% adimplente ainda, mas não tenho minhas dúvidas até quando que consegue manter isso daí. Ok, agora vamos aqui para os casos mais feios que a gente teve com os fiagos. Aqui tem Ruda 11, que o recordista foram 8 casos aqui, ou de inadimplência, default, ou devedor dando dor de cabeça. Aqui, em quantidade de CRAs, é o recordista, mas tem alguns casos aqui que teve menos devedores inadimplentes ou com problema, mas que estão em situação mais grave do que o Fiagro do Itaú. Então, aqui lembro vocês, fazer uma propaganda aqui da meus serviços pagos, né, aqui de assinatura. Lembra aqui do raio-x papel. Aqui para os fundos de crédito, vocês têm esse aqui, ó, o book de problemas, onde eu faço uma relação dos ativos que ficaram inadimplentes. E como vocês podem ver, Ruda 11 até talvez em breve eu ter que dar uma expansão aqui de tanto problema que o fundo teve. Esse Consentino, Portal Agro, José Domingos Lote, Copagri, tem aqui a Lavoro, Solubio. Aqui Solubio ainda nem Solubil aqui vou até retirar ele, tá? Solubil apenas é um caso de talvez o hotlist venha a dar problema futuramente, mas não chegou a dar problema mesmo. Então aqui Ruda 11 é realmente o recordista em quantidade de ativos que ficaram inadimplentes. Mas a situação ficou bem feia mesmo nesse JGPX 11. Aqui, essa gestora aqui, eles realmente se superaram, tá? Aqui eles pegaram muitos ativos ruins, muitos ativos mesmo, muitas apostas erradas, que estavam em exposição gigantesca na AgroGalaxy, já fiz aqui uma PDD acho que de quase metade do PL, mesmo assim ainda tem algumas coisas aqui, tem aqui Lavoro, Bela Agrícola que também está dando dor de cabeça agora, então esse daqui se a gente for pegar em percentual, é com certeza um dos campeões. Acho que outro que não fica para trás é esse GCRA 11, foi um dos primeiros fiagos que a gente teve. E aqui acho que a porcentagem era realmente bem absurda na quantidade do PL que deu problema. Agora, o porquê que isso está acontecendo? Por que o fiagro é tão zoado assim? Primeiro, pelo próprio segmento de atuação, né? O agro ele é muito volátil, tem momentos excelentes e ah, outros em que não está tão bem assim, na questão de safras. Além disso, a gente estava vindo aqui de um momento bem positivo para
para os fiagos, os preços dos commodities deu um salto aqui durante a quarentena, né? Com isso, muito o produtor rural começou a se endividar de forma muito exagerada mesmo, contando que os preços ficariam naquela faixa, né? Então a gente teve uma queda bem significativa desses custos. Acabou que pegou essas empresas, tiveram queda nas receitas e aumento nas despesas financeiras com o aumento da taxa Selic, além de já estar com uma alavancagem muito elevada. Então isso aqui pegou elas em cheio. Ainda para completar, as garantias aqui nos FIAGs, elas são muito fracas, tá? É que a gente não tem muitos ativos em que você basicamente não tem garantias reais, apenas garantias de cessão de crédito, né? Mas crédito para ficar inadimplente e aí para você correr atrás é bem mais difícil. Então, o Fiagro é uma classe que eu tinha bastante receio desde o começo. Até me lembro de uma série que eu fiz, La Garantia Soy Yo, onde eu criticava que muito dos CRAs tinham garantia coisas ridículas, né? Como o aval do diretor da cooperativa, algo que eu até fiz bastante piada aqui durante bastante tempo aqui com esses ativos. Então, para mim, Fiago foi uma classe que com certeza decepcionou bastante. Talvez foi uma boa aqui pelo pessoal que teve sangue frio e comprou quando os ativos estavam sem pagar, né? Então, realmente ali quem entrou conseguiu se posicionar muito bem. Mas se a gente for pensar na classe como um todo, para quem acreditou do começo, pagou, entrou na emissão, a valor patrimonial, os investidores devem estar muito putos aqui com o desempenho dos fiagos, né? Então é isso, galera. Peço aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.